Olá, tudo bem? Então, nessa aula eu vou te ensinar como desenvolver a pesquisa e por isso que alguns alunos já fizeram a entrega e eu fiz a devolutiva pedindo para refazer, porque você precisa aprender como fazer pesquisa e por que desse modo. Eu vou te explicar ao longo da aula. Então, assim, a nossa atividade era fazer a busca de conceitos, pesquisas de conceitos. Então, eu vou corrigir com você um por um. Essa aula é para fazer a correção dessas atividades e vou te explicar como que funciona e como você foi avaliado. Então, ó, aqui eu deixei a agenda, o explicativo, vou explicar passo a passo. Para você desenvolver essa atividade, você recebeu o livro didático para fazer a leitura. Eu fiz uma aula expositiva, uma aula explicando sobre esse conteúdo, então eu deixei para você assistir esse conteúdo e também deixei um vídeo que foi uma aula ao vivo. Se você perdeu, você pode acompanhar aqui de como fazer esta atividade. Então eu já havia dito lá que não era cópia, mas eu volto a falar sobre isso. Então, a data de entrega estava prevista para segunda-feira. Quem não fez a entrega na segunda-feira deverá automaticamente desenvolver essa atividade até o dia 26, que é o prazo de recuperação paralela. Após essa data, eu não recebo mais esse trabalho e você não consegue mais validar a nota, exceto em alguns casos de doença que tiver atestado médico, tá certo? Então é outro conteúdo. Mas aluno que não tem justificativa não tem mais como recuperar essa atividade, porque você já, desde o dia 19, já tem essa data de programação. Então, falar tudo isso, vamos entender como fazer a atividade. Eu deixei aqui para você desenvolver, ou você poderia desenvolver diretamente no computador ou no celular, né, usando esse arquivo, ou você poderia desenvolver no seu caderno, postar e me encaminhar a atividade. Você tinha essas duas maneiras. Então, eu vou te ajudar a construir. Eu deixei, então, para a pesquisa o vídeo explicando sobre. É um vídeo onde eu faço a aula e explico sobre esses conteúdos. Então, é importante você assistir e acompanhar. E acompanhar as aulas ao vivo também é bem interessante, a aula ao vivo, porque você pode tirar a sua dúvida naquele momento, naquela mesma hora. Se você tiver alguma dúvida ainda depois dessa aula, você pode deixar referente a esse conteúdo aqui nos comentários que eu te respondo no teu horário de aula. Deixei o livro como referência para fazer o estudo, fiz indicação de 2 sites, que é o Dicionário Michaelis e o Dicionário e vou sugerir mais 2 sites, o Brasil Escola e o Mundo UOL de Educação, Mundo Educação UOL. Eu vou voltar a falar ainda sobre esse conteúdo lá na nossa aula de fontes históricas, que será na sexta-feira, para que você entenda a importância de fazer pesquisas em sites confiáveis, tá? Então pode ficar despreocupado. Então vamos entender como desenvolver a atividade. A primeira palavra, o primeiro conceito que você tinha para fazer pesquisa era a palavra cultura. Então você precisa entender cultura. Você precisa entender que em história essas palavras são carregadas de conceitos, significados. Então, por isso, você vai fazer muitos exercícios como esses ao longo do ano, explicando como fazer essas pesquisas e a importância disso, para que você entenda sobre o conteúdo. É muito importante entender esses conceitos. Em história, nós classificamos essas palavras como conceitos, termos, porque são palavras que são carregadas de significados e você precisa entender o significado dessa palavra em história para poder compreender sobre história, tá certo? Então, ó, a primeira palavra é cultura. Você poderia usar o livro, o dicionário, podia ser o dicionário se você estiver na sua casa ou pela internet, já que você está fazendo aulas online. É bem interessante. Então, eu vou utilizar o dicionário Michaelis. Então, você fará o quê? Aqui no buscador do dicionário, você vai digitar a palavra e vai buscar. É assim a pesquisa. Então, ele dá uma série de significados, de conceitos. Quando você coloca o cursor aqui nessa abreviatura, ele vai dizer para que área serve esse conceito. Então, é importante se atentar a isso.
Para o nosso caso de história, o 7 e o 8 servem para o nosso conceito, porque aqui é agricultura, biologia, antropologia serve porque é uma área das ciências humanas. Então eu vou ler o número 7 e eu já vou te explicar. Conjunto de conhecimentos, costumes, crenças, padrões de comportamentos adquiridos e transmitidos socialmente que caracterizam um grupo social. Ou seja, o que quer dizer cultura? Cultura nada mais é que crenças e tradições de um povo. Então, você pode pegar e copiar aqui e colar aqui no documento e dizer que a tua resposta está pronta? Não, não pode. Isso é cópia. Porque eu não consigo entender como você está compreendendo o conteúdo. Então, você vai ter que fazer o quê? A pesquisa serve para isso. Você tem um livro que fala também sobre cultura, você tinha esses dois sites que eu indiquei, puxa pesquisa aberta na internet, para entender sobre. Por que é importante você ter sua narrativa própria, a construção da sua própria narrativa? O que é isso, a construção da própria narrativa? É desenvolver sua própria resposta, para que eu saiba como você entendeu, como você está entendendo o assunto, e a partir disso eu consigo te avaliar. E outra coisa, cópia não é pesquisa. E se você faz cópia, o sistema me diz aqui, ó, que isso é cópia. Ó. Quer ver? Eu vou te mostrar. Isso não aparece para vocês. Mas ele fala aqui, ó, quando eu recebo, mesmo quem faz no caderno, quando eu recebo, ele fala aqui, ó, verificar plágio. Então, não adianta fazer cópia que eu sei. Por isso que eu pedi para alguns alunos refazer. Tá certo? Então vamos conceituar o que é cultura. Nada mais é. Opa! Vou simplificar. São os hábitos de uma sociedade. Aí o que eu posso dar como exemplo? Eu quero respostas bem completas, tá? Exemplos. Carnaval, o próprio futebol aqui no Brasil, né? São hábitos e costumes de uma sociedade. A letra B, nós temos o conceito etnocentrismo. Etnocentrismo. Para responder essa resposta, esse conceito, eu vou utilizar o livro. Na página 2, você tem um material falando sobre etnocentrismo e qual a importância dele. Então, você vai fazer a leitura previamente, como eu já havia combinado com você, que eu deixei antecipado para você fazer a leitura. Você vai descobrir que no segundo, terceiro e quarto parágrafo, ele vai falar sobre etnocentrismo. Como você já sabe o que significa cultura, então você vai entender essa explicação. É muito comum as pessoas, quando entram em contato com uma nova cultura, julgar essa cultura a partir da sua. Toda vez que um sujeito faz isso, ele está fazendo o quê? Ele está sendo etnocêntrico, está provocando etnocentrismo. Ou seja, ele está sendo preconceituoso. Porque cada cultura tem o seu valor. A nossa cultura não é a verdade absoluta. Nós não somos o únicos e a melhor cultura. Não existe a melhor ou pior cultura. Toda cultura tem o seu valor. Porque verdade são construções. Então, sabendo disso, a gente pode responder, não copiar, responder o seguinte: vamos construir nossa própria narrativa. Que etnocentrismo é um pré-julgamento. Pré-julgamento, porque é o que? Antecipado. Errôneo. Opa, se eu colocar o E vai ficar bom, né? Um pré-julgamento errôneo sobre a outra cultura. Sobre a outra cultura. Porque eu tenho como base, eu tomo como base a minha cultura, a minha própria cultura. E nós não somos a minha cultura, e o que eu devo lembrar que nenhuma cultura é uma verdade
absoluta. Então, é isso que eu devo de levar em consideração. É um pré-julgamento errôneo sobre a cultura do outro. Porque eu tomo como base a minha própria, e o que eu devo lembrar é que nenhuma cultura é verdade absoluta. Então, isso que deve ser levado em consideração. Para a fonte histórica, eu separei aqui, ó, dois outros sites que eu estou indicando nessa aula. O Brasil Escola e também Educação, que é um portal dual. Todos são portal dual, na verdade. Aqui, ó. São portais dual. Então, você pode dar uma lida aqui, o que é a Brasil Escola fala sobre fontes históricas, e você também pode ler a Mundual. Quando você fazer essa pesquisa, eu vou te explicar. Então, fontes históricas são vestígios deixados pelo homem. Veja que eu não estou copiando nada. Eu tenho minha própria narrativa. Eu faço a construção da minha própria narrativa. É claro que eu tenho mais facilidade, porque eu sou especialista nessa área e eu sou conhecedor desse conteúdo. E por isso que eu estou fazendo esse exercício, corrigindo com você, construindo junto, para que você aprenda também. É desse modo que se constrói conhecimento. Então, vamos lá. Fonte histórica. Fonte histórica são vestígios deixados pelo homem. Pelo homem. O que são esses vestígios? São materiais que são construídos por uma sociedade em um outro tempo, ou por a nossa sociedade, que esses objetos podem contar a história desta sociedade. Por exemplo, na nossa sociedade, o celular, que vai contar a história da nossa sociedade, se daqui a um tempo nós fôssemos estudado, o caderno, o livro, tudo isso conta a característica de uma sociedade. E assim nós temos de outras sociedades. Então, eu vou dar como exemplo a sociedade sambaquianas. Nós temos aqui nos nossos litorais, aqui no nosso litoral de Santa Catarina. Nós temos essa sociedade, que foi uma sociedade que viveu em outro momento e fazia aqueles amontoados de conchas, e tem todo um significado que nós ainda voltaremos a falar sobre esse conteúdo especificamente em uma outra aula. Tenho também aqui a palavra história. Como desenvolver esse conteúdo? Como escrever sobre história? Então, eu vou utilizar o dicionário Infopédia. Eu já tenho aqui a atividade pronta, eu vou deixar aparecer agora, e eu vou só te explicando o conteúdo, porque agora você já aprendeu como pesquisar. Isso aqui vai estar disponível para você fazer uso desse material. Então, olha lá. Já pesquisamos no dicionário Michaelis, agora vou te ajudar a aprender mais um método, que é utilizando o dicionário Infopédia. A palavra é história. Então, eu peço para ele buscar. Aqui, já para você, já posso. Ele vai trazer aqui, para mim, um significado. Evolução humana, narrativa, crítica. Isso é importante. Vai falando uma série de feitos que tem a ver com história. Aqui é o 5, da origem do progresso da ciência. Como descrever esse conteúdo. E você também pode, a partir do livro, o livro, quem quiser adotar como ferramenta de pesquisa, fala aqui na página 1 já, que história é uma ciência que estuda e que significa que estuda o homem ao longo do tempo e do espaço, mas ele fala que também que história é uma palavra de origem grega que significa procurar, saber, informar-se. Então, como eu posso construir a minha resposta? Aqui, ó. História é uma palavra que provém do grego que significa procurar, ou seja, história estuda o homem no tempo e no espaço com o objetivo de entender essas sociedades, entender a herança cultural que essa sociedade nos deu. Ou seja, por que história estuda, né, o passado?
para entender essas mudanças que ocorreram nessas outras sociedades, e essas mudanças que ocorrem foram significativas para nós construirmos a nossa sociedade hoje. Então é uma construção. O homem daquele tempo construiu e nós conseguimos chegar a esse nível de sociedade que nós temos hoje. E nós também estudamos em história as permanências para entender o que ficou de heranças culturais na nossa sociedade. Aí eu vou te dar um exemplo: o homem da caverna. Como ele se abrigava da chuva, dos animais, na caverna. Mudou esse costume? Teve uma leve mudança. Nós hoje vivemos também na caverna, só que a gente classifica de outro nome, casa, porque foi melhorado. Então houve uma permanência, embora exista uma mudança na classificação, só que existe essa ainda permanência. Entendeu o que são heranças culturais? Nós herdamos dessa sociedade essa herança cultural. Nós aprendemos como se abrigar e é resquício desta sociedade. Então, por isso a importância do estudo de história, para entender essas mudanças que houveram ao longo do tempo e o que ela contribui hoje na nossa sociedade, na nossa história. Historiador é a próxima palavra. O que significa? É o profissional que estuda e escreve sobre história, ponto. Aí você podia pesquisar pelo livro, na internet aberta e assim por diante. Identidade cultural. Agora que você já sabe o que é cultura, você consegue descrever o que é identidade cultural. Você já consegue classificar esse conceito. O que é identidade cultural? É uma característica que identifica um grupo. Como essas características? Identidade é algo que mostra o particular de cada indivíduo. Então, se eu sei o que é cultura, identidade cultural é de um grupo, de uma sociedade, já que a cultura é social. Nós, enquanto sociedade brasileira, nós somos um grupo, uma sociedade, e que nós temos nossa cultura. Então, o que nos identifica enquanto sociedade, enquanto identidade cultural, o que nos identifica? O nosso hábito alimentar, o nosso hábito esportivo, uma série de coisas. E eu deixei como exemplo aqui o nosso hábito alimentar, que é o arroz e feijão, que é característico da nossa sociedade. Mudança, como eu já havia falado, que é um dos fatores que a história estuda para entender essas alterações ao longo do tempo. Então, eu classifiquei que mudança é algo que sofreu alteração, mas é muito pouco. Então, eu complemento essa frase. Em história, costuma-se observar as mudanças de uma sociedade para entender suas práticas. Então, isso que é importante, é pensar e falar sobre. Permanências. Como eu já havia falado, lá do caso do exemplo da caverna, é algo que permaneceu. Então, a gente tem como permanência, e em história nós classificamos essas permanências como heranças culturais, que é o caso da casa, né? Da caverna. Vestígios é todo e qualquer material que uma sociedade deixa para se estudar sobre ela. No caso que eu já dei como exemplo, o livro, o caderno, tudo isso são produtos, objetos, que são possíveis estudar uma sociedade. Através desses objetos, eu consigo apurar e dizer quando essa sociedade viveu, de que forma ela viveu, e quais são as formas como essa sociedade se relacionava com o meio em que vivia. Tá certo? Então, é desse modo que precisa ser feita a pesquisa, e é assim que você desenvolve uma pesquisa, com uma narrativa própria, porque a partir das pesquisas, do estudo que você tem, a partir dessas referências que eu te dei, você consegue construir um conhecimento. Então, eu disponibilizei a aula desse conteúdo, a aula que eu mesmo promovi. Depois, o livro, 2 ferramentas de pesquisas. Hoje eu te apresentei mais 2 ferramentas e construí junto com você. Então, está corrigida essa atividade. Nós fizemos revisão de conteúdo e você tem o tempo para recuperação de nota, tá certo? Então, meu muito obrigado e até a próxima aula.